O abuso emocional, muitas vezes, ele é tão sutil que a pessoa que está sendo abusada nem percebe que está sofrendo isso. Muitas vezes, ele acaba sendo algo que é psicológico, mas acontece. Isso acontece entre pais, entre pessoas que você ama, sabia disso? Então isso é mais comum do que nós imaginamos ser. Deixa eu adicionar minha amada, meu amore. Quem quiser continuar... Será que eu posso continuar? Bom dia. Bom dia. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre todas as dores da alma, aproveita enquanto ainda está no nosso Instagram, tá bom? Que logo logo nós vamos remover todas essas lives aí no Instagram e aí você não vai poder mais ter acesso às 7 dores da alma. O conteúdo ele é gratuito, mas vai para uma plataforma paga depois. Então, quem assiste aqui, como dizem, passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Então, quem está aqui consegue assistir todas as lives que a gente fez sobre as 7 dores da alma, para conhecer cada uma delas e identificar onde estão os seus problemas nesse aspecto e, inclusive, como você cura essa dor. Tá tudo aqui, dentro desse livro que a gente está lendo. Ah, não quero ler. Tudo bem, depois se quiser me chama no direct que eu tenho um link para você comprar. Agora é gratuito, você não quer assistir gratuito enquanto está disponível gratuito, depois você compra o pago, beleza? Bom dia, Lucas, bom dia, Sheila, bom dia, Lubru. Bom, vamos lá então. Mas as marcas estão lá. O abuso emocional infantil começa pelo abandono. Perceba aqui a presença de outras dores. A criança é privada de afeto, é colocada em isolamento. Ela nunca encontra um lugar dentro da casa e é sempre expulsa de onde os adultos estão. Sai daqui! É o que a criança mais escuta. Segue-se às expulsões uma série de xingamento e principalmente ameaças. A criança é ameaçada de surra, ó, vou te bater, de ser posta para fora de casa, de ficar de castigo, diversos. Algumas vezes ela escuta o que é odiada, de que ela não presta, que é ruim, que não deveria ter nascido. Nossa, é forte, mas infelizmente acontece, né, gente? Reflita. Como é possível amar a vida e ser feliz quando uma criança cresce escutando que não deveria ter nascido? Qual o significado essa pessoa vai atribuir à vida dela? O abuso emocional, como uma forma de domínio da mente, está entre as formas mais frequentes de violência. E por ser muito sutil, em alguns casos pode demorar para que a pessoa entenda de que ela está psicologicamente sendo violentada. Toda essa série de violência emocional, perpetrada principalmente pelas palavras, traz importantes implicações para o desenvolvimento biopsicossocial da criança. Ao abusar emocionalmente de uma criança, esta é levada a acreditar de que o adulto diz sobre ela, a sua autoimagem, poderá ser severamente prejudicada, assim como seu desenvolvimento intelectual e suas relações afetivas. O adulto também, os adultos também são abusivos emocionalmente em diversas situações. O mais comum são os relacionamentos abusivos em que mais frequentemente o homem manipula psicologicamente a mulher para ter mais poder sobre ela. Em uma sociedade machista, não é difícil encontrar situações de violências entre casais. Homens abusadores fazem suas mulheres acreditar que precisam deles para sobreviver. Por isso, por ouvir tantas vezes do seu marido, elas acreditam que não são capazes, que não são inteligentes, que não são bonitas e que o casamento em que estão é o melhor que ela poderia conseguir da vida. Misericórdia, Jesus. O controle da mente é a mais poderosa e perversa prisão em que uma pessoa pode aprisionar a outra. Ele é tão eficaz no que se propõe que se torna uma porta aberta para todas as outras formas de abuso. Ou seja,
Depois de colocar em xeque a autoestima de uma pessoa e toda a sua capacidade pessoal, fica mais fácil abusar fisicamente, patrimonialmente e etc. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. É uma forma de abuso emocional e psicológico. Ocorre quando o abusador usa uma posição hierárquica para cometer o que também pode ser chamado de assédio moral ou campo jurídico. No campo jurídico. Ofender, desrespeitar, punir desproporcionalmente e fazer chacota de pessoa em posição hierárquica inferior é um abuso frequente que muitas pessoas sofrem em seus ambientes de trabalho, que suportam essa situação humilhante por precisarem do emprego. Ou não, ou a pessoa pede ação. Este tipo de abuso também ocorre quando envolve pais e filhos adolescentes ou adultos, pois também há uma autoridade em jogo. Também acontece de pessoas serem psicologicamente abusadas por líderes religiosos das mais diversas confissões que usam de métodos abusivos para conseguirem obediência de seus fiéis, usando sua autoridade. Abuso financeiro e patrimonial. É uma forma de abuso muito comum em relacionamentos conjugais, em que ocorre o abuso emocional. Também pode acontecer em relações familiares entre pais e filhos, ou também entre irmãos, quando disputam herança, por exemplo. Até entre amigos, quando esses coabitam, pode haver formas de abuso patrimonial. Esse tipo de situação abusiva ocorre quando um dos envolvidos na relação controla o dinheiro e o patrimônio do outro, obtendo vantagens indevidas ou desproporcionais. Muitas vezes, esse é o principal motivo para que uma mulher permaneça em um relacionamento violento. Quando alguém vê um homem abusar fisicamente ou psicologicamente de uma mulher, pergunta: mas por que você não se separa? Impedida de trabalhar fora para cuidar de serviços domésticos, muitas vezes também impedida de estudar, fazer cursos, de se profissionalizar. As mulheres se veem financeiramente dependentes e sem patrimônio algum. Desse modo, como poderão viver em caso de separação? Não é incomum que a mulher sequer tenha acesso à conta bancária. Quando há filhos envolvidos, a possibilidade de se livrar do relacionamento tóxico se torna ainda mais distante. Em uma situação de caráter como essa, a mulher vive a dor de não ser dona da própria existência e do próprio destino. Nossa. É ser um prisioneiro e silenciado para que precisa agradecer por ter teto e comida, mesmo vivendo em uma condição psicológica de absoluto adoecimento. Pode falar? Pesado, né, isso daí. Porque a pessoa, ela se coloca... E assim, o pior de tudo é que a pessoa se coloca numa situação dessa, né? É que ela começa numa situação não como essa, aos poucos vai se amarrando a isso e quando vê já se vê sem perspectiva. E muitas vezes, em relacionamentos, é tipo assim, eu mando, você obedece. Então, não tem um diálogo ali. E isso daí, quando eu falo muitas vezes, também, às vezes, eu sou assim, sem perceber. Desculpa, viu, amor? Todas as vezes que eu fui assim, porque é complicado você, às vezes, querer impor pra pessoa fazer algo. A pessoa tem que querer por livre e espontânea vontade. E aqui, por exemplo, em casa, eu não compartilho minha senha com quase ninguém. A única pessoa que tem todas as minhas senhas é a Dayana. Ela às vezes não tem todas porque tem, mas ela sabe onde estão as senhas. Quer dizer, pelo menos sabia, né? Tem que lembrar, nem eu tô lembrando onde está. Vou procurar, vou te avisar de novo, tá? Mas isso é interessante. Se ela quiser acessar, eu posso acessar o valor que tem na conta? Na hora. Não vou ligar esse tipo de informação, mas tem pessoas que falam assim, meu dinheiro é meu e o da minha esposa é da minha esposa. Mas também aí vai de um amadurecimento de ambas as partes. Vai que o cara libera e a mulher tapa tudo inconsequentemente, sei lá. Ou o homem, É, sei lá. teve casos já de aluno meu que foi exatamente isso. O cara, ele administrava a finança e ele estava com questão de jogos, né? Em criptomoedas e forex.
Não era bem jogos, né? Ele operava, só que para ele tratava como um jogo. Então ele começou a pegar o dinheiro que tinha e até o que não tinha emprestado com um parente, com amigos, e começou a usar lá. De repente, quando foi ver, ele perdeu tudo, ficou com uma dívida de 30 mil reais. A mulher ficou desesperada. Aí nesse caso em específico eu falei, acho que aí vai ter que ter um dá 100 aqui, dá um cartão aqui. Não dá para liberar o cartão para um cara desse, não. Por quê? Porque já percebeu que ele não tem condição psicológica de administrar o dinheiro. Não é que ele não pode usar, mas nesse caso específico, eu acho que precisa ter o acompanhamento de um adulto responsável. No abuso patrimonial, ainda é possível que o abusador consiga passar bens de uma pessoa para o seu nome, esconda objetos de valor, documentos pessoais e passe a controlar herança e outros bens. Sem autonomia, como julgar uma pessoa que vive em situação de tamanha invisibilidade? Outra pergunta é: como ajudar alguém que vive sob violência? Por fim, o mais conhecido dos abusos, o abuso físico, que se manifesta como violência do corpo e da honra. É uma dor que não se esquece, nem passa, nem sem um registro mental duradouro. Nada pode ser mais doloroso do que ter o seu corpo tocado por alguém que você não permitiu, E de uma forma que você não consentiu, o ser marcado por pancadas e agressões. é interessante você falando, né? Eu me lembrei de uma história. Tem uma conhecida nossa que ela estava num relacionamento e ela pediu pro Papai do Céu, falou, Papai do Céu, me arruma uma filhinha, olhinho claro, cabelinho loirinho, eu quero uma filhinha. Ela só esqueceu de pedir que o marido prestasse. Então, dentro do relacionamento, ela encontrou um rapaz, cabelo loirinho, zóio clarinho. Opa, é desse cara aí que o Papai do Céu me mandou para fazer minha filhinha. E então, nesse momento, ela foi e agradeceu e, né, começou a namorar. Era um príncipe encantado, pagava restaurante, pagava isso, pagava aquilo, levava para jantar. Era, assim, um perfeito cavalheiro. Não se casaram, mas se juntaram, foram morar juntos. E aí chegou um momento que ele percebeu, ela tinha os negócios dela, ela faturava bem, ganhava aí em torno de uns 50 mil reais por mês. Tinha um restaurante japonês, tinha uma clínica de desenvolvimento pessoal, que ela gostava desse negócio de desenvolvimento pessoal. Até que o pai dele queria comprar um terreno na Bahia, e aí ele chegou e falou, amor, meu pai quer comprar um terreno na Bahia, o que que você acha de você vender tudo que você tem e emprestar o dinheiro para ele para comprar esse terreno na Bahia? Ela foi vendeu o restaurante japonês, vendeu tudo que tinha. Ficou sem nada e foi morar dentro de casa, falou, ó, deixa que eu pago as contas aqui em casa, né? E você manda o dinheiro pro meu pai e depois que ele fizer os negócios lá, ele devolve o dinheiro. E aí ele rapou todo o dinheiro que ela tinha. E ela, naquela inocência, né, de ele me ama, não sei o quê, mandou tudo. No dia que ela mandou, no dia, não foi nem depois, no dia que ela mandou todas as coisas, que mandou o comprovante para ele. Tá aqui, ó, comprovante do depósito na conta do seu pai, coisa e tal. Ele foi pra faculdade e quando ela manda mensagem pra ele, ô amor, tudo bem? Você vai querer jantar o quê? Aí ele já, nossa, todo dia você fica me perguntando o que que eu quero jantar, meu? Ô, pelo amor de Deus, para com isso. Ele começou a ficar grosso. Ele falou, nossa. Foi no dia, não foi no dia seguinte, foi já no dia assim que ele viu que rapou toda a grana dela. Isso eles ficaram juntos por quase 2 anos, tá? E aí nisso ela já estava grávida de 5 meses da criancinha. Então o que aconteceu? Um dia Wesley, ela esperou ele chegar da faculdade para conversar. Aí foi conversar. Mas que foi que aconteceu? Você estava tão estressado na faculdade, né? Ah, mas toda vez você fica querendo saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu só perguntei que você queria jantar quando você chegasse na faculdade para me preparar. Grávida de 5 meses. E nisso ele chegou e falou assim para ela: agora você tá na minha mão. Você vai comer aqui agora, ó. Sabe por quê? Porque você não tem mais nada. Você depende de mim para tudo a partir de agora. Até então, ela se bancava sozinha. Mas nesse momento ela confiou tanto na pessoa que ela deu tudo que ela tinha só para ficar cuidando do neném que ia nadar, do neném que ia nascer. Então ali o chão dela meio que desabou. E como se não bastasse, ela pegou e falou assim, levantou, falou assim: você sai da minha casa agora. Não vou aceitar. Ela se posicionou bem até. Sai da minha casa agora, que eu não vou aceitar esse tipo de coisa aqui não. Ele não esperava esse tipo de reação dela. Então falou: não, mas como é que você vai viver?
dá licença, eu não sei como eu vou viver, mas some da minha casa a partir de agora, eu não quero você mais aqui dentro. Se é esse o perfil de pessoa que você é, eu não quero mais. Tomei um belo de um prejuízo financeiro de alguns R$ 1.000 aí, de alguns centenas de mil reais aí. Mas eu quero você fora da minha casa. Nessa hora ele se transformou em outra pessoa. E aí foi partir para o abuso físico. Você viu que a Dayana falou? Ou seja, ele já estava querendo fazer o abuso psicológico. Como ela já tinha um pouco de noção de inteligência emocional, ela já entendeu e mandou ele embora. Então, não vou aceitar esse tipo de situação. E aí ele foi querer abusar fisicamente dela, de bater nela. Só que não sabia que ela lutava. Que ela tinha Gavi Magal, era karatê, alguma arte marcial ela sabia fazer. Quando ele veio para bater nela, ela tirou o braço dele e sentou a porrada nele. Falou, não, você não vai bater não. E aí ele meio que humilhado, meio constrangido, porque ele não sabia que ela sabia lutar, foi embora. No dia seguinte, ele me volta para conversar, pedir para voltar, implorar, sabe? Pedir desculpa pelo que fez, não sei o quê. E ela disse, não. Nisso que ele viu que não teria mais reconciliação, por isso que eu falo que às vezes é muito melhor a gente conhecer o final das situações, porque você vai conhecer quem são as pessoas de verdade. E aí, ele vendo que não teria como reconciliar e sabia que se fosse para cima para bater nela de novo, ele ia apanhar, ele pegou e deu uma cabeçada na barriga dela. Porque ela não esperava que ele fosse fazer algo desse tipo. E ali ela sentiu fortes furdores assim na barriga, foi pro hospital, chegou no hospital, falaram que o coração da criança já não estava mais batendo, que ela teria que ir para um outro hospital fazer a retirada do bebê, fazer a raspagem, né? É esse o nome que eles chamam, né? Uhum. E quem já teve uma aborto sabe que assim, independente do tamanho, é complicado e você fica sangrando por muito tempo. E aí naquele sangramento ali, coisa e tal, ela foi resolvendo, foram pro hospital e ela segurava o neném, a nenenzinha falava, pelo amor de Deus, Miss, não vai, fica comigo, pedindo para Deus, orando aquele momento de fé. E de um hospital já falou, pode ir lá raspar porque já morreu a criança. Ela não tá mais viva. E ali aquele desespero, de repente, chega no outro hospital, ela, depois de tanto orar, de tanto pedir para Deus, pedir para Nossa Senhora ajudar, ela recebe, chega no hospital, a notícia de que não vai precisar fazer a raspagem porque o coração voltou a bater. Duas coisas importantes. A gente entender que as pessoas, às vezes, a gente precisa colocar testes para confiar nas pessoas. Tem que tomar cuidado com todas as pessoas que nós confiamos. Porque existem uns abusadores disfarçados. E o segundo, o poder da oração de uma mãe, que conseguiu ressuscitar uma filha. São duas coisas importantes que a gente tem que aprender nessas histórias, para mim e para vocês aí, que muitas vezes passa desapercebido, né? Crianças são violentadas todos os dias. A violência física pode ser entendida como agressão com uso desproporcional da força, em que o adulto agride com tapas, socos, chutes, empurrões, imobilizações uma criança supostamente inquieta. Jamais me esqueci do caso do menino que foi acorrentado dentro de um barril pela própria família. Não recebia as refeições corretamente, sujo de fezes e urina, ao sol e à chuva. Tudo por ser, de acordo com a família, inquieto e arteiro. Que tipo de castigo é esse? Como uma criança, por mais terrível que seja, pode ser submetida a tamanha violência? Qual memória essa criança terá de sua infância? O que significará família para esse menino? Os adultos se esquecem de que bateram, mas as crianças jamais se esquecem de como apanhavam. O abuso físico pode chegar ao cúmulo da violência sexual. Esse tipo de abuso não se caracteriza apenas por um ato sexual, mas pelo toque malicioso, pela observação da nudez sem consentimento, ou mesmo com um suposto consentimento no caso de crianças e adolescentes. Com muita frequência, nas minhas imersões e formações durante as meditações mais profundas, as pessoas recuperam memórias de situações abusivas que estavam esquecidas, mas que causavam bloqueios com impactos importantes na vida desses adultos. Situações vexatórias, intimidantes, com toques, palavras e outras invasões ao corpo e à intimidade sagrada de alguém, e que a mente fez questão de colocar em um canto quase inalcançável da memória, mas não sem efeitos para a psique. Gestos menos agressivos também são abusivos e violentos. E onde dói mais intensamente nos abusos que as pessoas sofrem?
Eu digo, na falta de voz, na dúvida de falar e sofrer o julgamento de ser desacreditado pelas pessoas. As vítimas continuam sendo abusadas quando têm sua palavra questionada. Não é à toa, é muito comum que exista culpa nas vítimas. Uma pessoa abusada fisicamente teme contar a outras pessoas porque sabe que sua palavra pode ser colocada em dúvida ao ser questionada e pressionada. Há um novo abuso e a dor se expande. Depois da dúvida da veracidade do que diz, muitas pessoas chegam ao extremo de pensar que, se essa pessoa foi abusada, alguma coisa ela deve ter feito para isso. Há uma dor ainda maior, em caso de abuso infantis. Na grande maioria das vezes, o abusador é uma pessoa da família ou muito próximo da família. Pode haver uma dor maior que ser violentada pela pessoa que deveria ser sua protetora? Uma pessoa abusada fisicamente teme contar a outras pessoas porque sabe que sua palavra pode ser colocada em dúvida. Ao ser questionada e pressionada, há um novo abuso e a dor se expande. A inversão de sentimentos gera confusão e desespero. Eu deveria sentir amor e segurança, mas sinto medo e repulsa. Eu deveria sentir confiança e sinto vontade de fugir. Como organizar esses sentimentos em uma mente ainda em formação? Cada ser humano, criança, adolescente e adulto que vivenciou esse tipo de violência, tendo se colocado ou não, convive com consequências. Tendo se calado ou não, convive com consequências. As consequências emocionais dos abusos são investigadas por muitas ciências: psicologia, psicanálise, sociologia, pedagogia e polos profissionais de assistência social. Assim, encontra-se algo muito interessante para a nossa observação. Diante de uma dor tão profunda e complexa para a psique humana, não há um padrão de comportamento que caracterize a vítima de abuso. Por isso, elas podem demonstrar muitas variações de falso self. Amanhã nós continuaremos com a dor do abuso, o falso self, todos. Acho que já leu. Sim. Rafael, para a nossa oração final. Feche os seus olhos. Sente-se confortavelmente em uma cadeira, se assim você puder. Feche os olhos se você assim também puder. Puxe o ar 3 vezes pelo nariz, soltando pela boca lentamente. Bom dia, Deus. Bom dia, Pai. Bom dia, Jesus Cristo. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje, Santíssima Trindade? Quero te agradecer, ó Pai. Deus amado, Deus querido, por mais este dia de vida. Obrigado. Pelos espirros. Obrigado pelo oxigênio. Obrigado pelo nosso coração estar batendo. Queremos te pedir de uma forma especial pela dor do abuso. São inúmeras as situações onde nós somos expostos a essa dor, consciente ou inconscientemente. Aquelas pessoas que tinham um papel de cuidar de nós, de nos amar, de nos respeitar, de formas consciente ou inconsciente. Ela muitas vezes usou do abuso, nos torturou, nos maltratou, nos xingou, nos maltratou, nos bateu, e dizendo que faziam isso muitas vezes por amor. Quantas pessoas psicologicamente não são abusadas? E quantas vezes também nós, agora sendo adultos, não fazemos isso com as crianças, causando dores em suas almas, provocando feridas.
possamos, como pais, como educadores, nesse momento em diante, gerarmos cura para a vida dessas pessoas que foram abusadas. Sejam elas abusadas fisicamente ou psicologicamente, com palavras, com agressões ou até mesmo com abusos sexuais, Senhor. Que nós possamos trazer clareza, trazermos conhecimento, trazermos cura para essas pessoas. Ajudar essas pessoas a ressignificar a história que elas contaram, a ressignificar tudo aquilo que elas passaram, que elas possam quebrar todas as maldições impostas sobre a vida delas nesse momento. Se algum dia você que nos vê nessa live, que está aqui conosco, foi xingado, falado que você foi viado, que você não prestava, que você era maloqueiro, que você só fazia tudo errado, seja lá quais foram as palavras de maldições que foram lançadas sobre você, entrega nesse momento para Deus. Imagina como Jesus vindo sobre as nuvens, estendendo as mãos para você. Você entregando todos esses xingamentos, todas essas palavras malditas nas mãos dele. Para que ele possa levar embora todo esse peso que você tem carregado até hoje. Sinta-se como se a sua coluna estivesse ficando mais leve. Estique ela, fique ereto, fique com a coluna reta. E se sinta mais leve. Porque Jesus está levando todo esse peso de autoimagem desconfigurada que você carregava até hoje. Sinta-se como se você estivesse se lavando, se purificando dessas autoimagens que tanto prejudicaram e tanto prejudicam as pessoas. Que você consiga identificar o seu verdadeiro eu, sua verdadeira essência. E que você lembre-se de sempre se lembrar, de nunca se esquecer, de que não é o que te aconteceu, mas é a história que você conta sobre o que te aconteceu. E você pode a qualquer momento voltar àquela história e contar uma nova versão daquilo que te aconteceu. Uma versão onde você é o protagonista, onde você é o herói, onde você triunfa sobre isso. E lembre-se de sempre se lembrar, de nunca se esquecer, que toda ferida, quando é bem curada, as suas casquinhas de feridas servem de remédio para curar essa mesma ferida em outras pessoas. E se você sente essa dor do abuso, tenha certeza, se essa dor é latente, é muito forte, você tem as ferramentas e o remédio necessário para ajudar outras pessoas a se curar. Para isso acontecer, você só precisa entregar nas mãos de Jesus todas essas dores e pedir para que Ele cure, que Ele salve, que Ele transforme. E nessa transformação, você conte uma nova história do que te aconteceu. Pai, Jesus, eu te agradeço. Espírito Santo, eu te louvo por tudo o que vocês fizeram por nós, por estar conosco nesse dia, nessa manhã, carregando para o céu todas essas dores da alma. Começando pelo abuso, vindo para a traição, para o fracasso, para a humilhação, para a injustiça, para a rejeição e para o abandono. Cura, Senhor. Salva, Senhor. Liberta-nos de todas essas dores, para que, libertos disso, possamos edificar o seu reino aqui na terra. Tudo isso nós te pedimos, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia, gente. Que vocês se sintam cada vez mais curados aí por todas essas dores que tantas almas são feridas. Amém. Até amanhã. Bom dia. Tchau, tchau.